Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra. Eu ia dizer que eu tô com um cenário novo, mas eu não tô com um cenário novo. A parede que tá atrás de mim é a mesma, só estou mais distante. Então teve uma alteração, simplesmente por pura preguiça. Então eu quero que vocês deixem nos comentários se fica melhor assim, ou se era melhor de antes. Para você que não sabe o de antes, vai lá no canal, vai nos vídeos e aí você vai ver o resumo da rodada 18. Não teve 19 por conta da Supercopa. Porque só tá saindo o vídeo da Série A e tá saindo as transmissões, as lives 2 vezes por semana. Então vamos lá para a rodada 20 da Série A, muito importante, que eu vou analisar a tabela aqui ao final da rodada 20. Após o final da rodada 20, a gente teve alguns jogos atrasados da rodada 19 por conta da Supercopa. A rodada 19 é aquela que não teve vídeo de resumo aqui no YouTube. Então é o seguinte, a tabela fica com o Napoli líder, 47 pontos, líder provisório. A Inter tem 43, 4 pontos de diferença com 2 jogos a menos. Um jogo a menos para a Atalanta, que tem 42 pontos, e 36 pontos para a Lazio. São 11 pontos do líder e a Lazio jogou todos os jogos. Lazio e Napoli tem todos os jogos. Juventus tem um jogo a menos com 33 pontos. Fiorentina tem um jogo a menos com 32 pontos, fechando o G6. Aí a gente vai ter Bologna e Milan com 29 e 28, os dois com 2 jogos a menos. Um deles é um contra o outro. E a nossa querida Roma, para os fãs da Roma, está em 10º colocado, mas como eu já falei em vídeos passados, está começando uma boa remontada. Tá, a gente começa a rodada com o Lazio 1 como 1. Um jogo difícil, né? O Como é o candidato a rebaixamento mais forte das top 5 ligas, eu acho, ele dificulta bastante. A Lazio está a 3 jogos sem vencer na liga, isso pesa muito para quem estava naquele candidato a título de ser campeão. Hoje eu acho que a gente já exclui a Lazio e deixa ali a disputa do título para Inter e para Atalanta e Napoli. É muito difícil agora que a gente não está tendo Champions League, a Lazio, que é um time de Europa League, competir contra esses super times, apesar do Napoli não estar na Champions. Mas como o Atalanta e Inter não estão na Champions, estão aproveitando. Se bem que quando tem Champions, a Inter usa os reservas na Champions e deixa os titulares no italiano, então não faz muita diferença para a Inter. A Lazio abre o placar, fica com 1 a menos e aí empata o jogo para Como. Para quem gosta de futebol de posse de bola, é bom assistir esse Como. Ele já jogou contra o Milan, também deu muito trabalho. O Milan foi atrás de uma virada que foi muito difícil para eles. E o que acontece, gente? A Lazio, ela criou bastante, se atrapalhou muito, não aproveitou as oportunidades. Eu acho que está faltando eu não diria centroavante, porque ele já tem o Tati Castellanos ali, que é um bom centroavante, mas está faltando jogadores que concluam melhor as jogadas. A gente pode levar isso para os meio atacantes ou para os pontas. Então a Lazio precisaria fazer um investimento aí no meio da janela para trazer alguém que traga mais gols. Mais uma partida boa do Guendouzi. O Guendouzi sempre na sua regularidade máxima ele consegue uma assistência. O que é interessante, o Como ele domina a posse de bola, mas antes mesmo da expulsão o Como já dominava a posse de bola, porque é o futebol do Como, treinado pelo Fábregas. Atalanta 0, Udinese 0. Cara, o Gasperini está sabotando o próprio time. O que acontece? A Atalanta está sem o Scamacca, centroavante titular, e tem usado o Retegui. É a única opção de centroavante que eles têm. Aqui a gente tem o nosso 3-4-2-1. Quando o Retegui está disponível, é o Retegui, o Lukman de meio atacante na esquerda e o De Ketelaere de meio atacante na direita. Só que quando o Retegui não está disponível e o Scamacca também está machucado, ele vai perder um centroavante camisa 9, como é o Retegui, e ele compensa com 2 centroavantes. Então a gente vai ter essa nova formação, um meio atacante e 2 centroavantes. Só que isso bagunça muito. Por quê? Começa que ele usa o Pasalic, que é um volante, ele traz para meio atacante. A construção da Atalanta fica muito ruim. A Atalanta contra o Udinese foi o jogo em que a Atalanta menos construiu. E isso está acontecendo ao decorrer da temporada. As 2 derrotas para o Real Madrid, o empate contra o Celtic. Os jogos mais fáceis têm sido perdidos com esse Pasalic de meio atacante. E não vamos segurar só no Pasalic, que é um volante, tá? Não é a limitação do Pasalic, ele é muito bom. Ele é um volante usado como meio atacante. O Lukman, quando vira centroavante, ele perde toda aquela oportunidade de jogar na agilidade entre linhas dele,
E o De Ketelaere, quando vira centroavante, ele também perde a oportunidade de jogar como o construtor que ele é. Que ele recebe a bola, ele tenta construir lá. O De Ketelaere é tratado como um novo Kaká lá na Itália, né? Então ele sempre precisa ter uma boa opção ali do passe. E a marcação dos zagueiros em cima desses dois dificulta muito. Então, cara, quando você olhar isso aqui, que pra quem faz umas apostas aí, que eu até recomendo, você olhou a escalação da Atalanta. Tá lá o Lookman, o De Ketelaere de centroavante e o Pasalic de meio atacante. A Atalanta não vai ganhar, cara. É muito difícil dela ganhar. Historicamente, esta temporada tem sido isso. E é o Gasperini que está fazendo isso, tendo no banco opções de meio atacante, Brettinini, Zaniolo, Samardzic. Já são melhores do que o Pasalic de meio atacante, é claro. E aí o Zaniolo também poderia ser um dos centroavantes. Colocava Lookman e Zaniolo de centroavante e o De Ketelaere de meio atacante. Ele tem o elenco, ele tem as peças, ele conhece o time, mas ele está cometendo o erro. E ele está cometendo o erro desde o início da temporada. A Atalanta em Real Madrid é o primeiro jogo da Atalanta na temporada. E ele já está errando, e ainda está errando, e vai errar de novo, que já aconteceu depois desse jogo contra o Udinese. Ele faz a mesma formação contra a Juventus e não consegue ganhar em Bérgamo, em casa, contra um time fraco da Juventus. Não consegue ganhar. Cara, e a Udinese, por incrível que pareça, ela saiu triste do jogo. A expectativa de gol foi de 1,76. Alexis Sanchez meteu 2 bolas na trave, se eu não me engano. A Udinese pegou um dos candidatos ao título. A Udinese que simplesmente não quer cair. Pegou um dos candidatos ao título, empatou e saiu triste ainda. Torino 1, Juventus 1. Ah, tá, só mais um detalhe. A Atalanta foi salva muito pelo Carnesec, o goleiro. O Gasperini está atrapalhando esse time, o goleiro está salvando, ele está atrapalhando o rendimento do Reteg, que ele poupou contra o Milan e Real Madrid na semana retrasada, não sei porquê, na verdade retrasada, e está atrapalhando o Lookman e o De Ketelaere colocando de centroavante. Torino 1, Juventus 1, clássico de Turim, clássico é clássico, né? Olha só. Menos de 2 minutos a gente teve confusão. Se eu não me engano, antes de acabar o primeiro tempo, que aconteceu, os 2 técnicos foram expulsos. Aí você fala, pô, essa confusão foi tão ruim. Não, essa foi a segunda confusão. É o clássico de Turim, né? Vocês sabem como é que é o coração na Itália, é mais quente. A Juventus continua sendo o único time imbatível das top 5 ligas. Ele já jogou contra a Atalanta depois desse jogo, também é imbatível. Só que tem 14 empates em 20 jogos, o que é ruim. Douglas Luiz consegue a chance de titular, provavelmente porque está poupando alguns jogadores, e ele vai bem. 3 passes decisivos, 9 bolas longas de 11 tentadas, 3 de 4 duelos ganho e 2 de 3 duelos aéreos ganho também. Perdão, gente, rinite. O Douglas Luiz vai lá, ele faz o jogo dele, só que como é um esquema de posse de bola do Thiago Motta, aquela chatice que quando o Thiago Motta consegue fazer esquema de posse de bola, a Juventus não ganha, e quando ele não consegue, a Juventus ganha, que eu já falei, pra mim o Thiago Motta tem que sair, e eu já vou chegar nisso, ele não valoriza esse tipo de jogador. Um jogador como o Douglas Luiz, que ele é forte fisicamente, corre o campo inteiro e ele joga um jogo mais direto. Então, para um esquema de posse de bola, ele não é o ideal. Sobre o Thiago Motta, cara, ele desaproveita muito esse elenco. O 4-2-3-1 foi composto por Douglas Luiz, Kefren Thuram e Koopmeiners. Cara, esse meio de campo é um meio de campo dos sonhos para muito time na Europa. Só que ele improvisa o Koopmeiners de meio atacante, que ele pode jogar sim, mas não é o ideal. Se fizesse um 4-3-3 com Douglas Luiz de volante, Kefren Thuram de um lado e o Koopmeiners do outro, cara, você faz ali uma trinca de meio de campo absurda. E esse é um dos motivos que eu quero o Thiago Motta fora da Juventus. Ele aplica um modelo de jogo não compatível com o elenco, ele não valoriza as grandes peças do elenco e ele vai fazer a Juventus gastar mais dinheiro e desvalorizar mais dinheiro, porque ele não consegue jogar com o Douglas Luiz, com o Koopmeiners e com o Vlahovic, que são as 3 peças mais caras que a Juventus tem. E aí nessa janela ele deve procurar substituir todos eles. E o McKennie tem jogado de lateral, cara.
McKennie tem jogado de lateral, ele jogou de meio atacante, ele jogou de centroavante um jogo, ele tem punido o McKennie. O McKennie era um cara que pro Alegre ele estava fora dos planos, ele seria vendido, projeto de Juventus também, mas ele chegou, o Thiago Motta gostou, porque ele é muito esforçado, de fato, como volante, aí ele improvisou de meio atacante e o McKennie vai indo bem. Só que aí o Thiago Motta começa a punir ele, começa a improvisar de lateral esquerdo, de lateral direito, de centroavante, e aí atrapalha, ele está atrapalhando até quem tá indo bem no esquema dele. Então, cara, é uma boa sequência aqui que eu falei do Gasperini atrapalhando a Atalanta e o Thiago Motta atrapalhando a Juventus. É claro, com todo respeito, eles são técnicos absurdos. É claro, eu sou só um comentarista, eles são entendedores do esporte, mas eles não são perfeitos, né? E a gente tem acesso à tecnologia para poder analisar algumas imperfeições deles, né? Não estou querendo diminuir nenhum deles. O Torino faz um golaço nesse jogo contra a Juventus. Do Karamov dá assistência pro Vlasic. Pra quem não lembra, ele tava naquela Croácia que eliminou o Brasil. O Vlasic. Samuel Rich faz uma boa partida também, medíocre, né? E o goleiro Milinkovic Savic, ele fez 6 defesas dentro da área. Então, cara, todo jogo, quando você é um time grande... todo jogo no italiano, algum goleiro brilha demais. Brilha muito mesmo, porque tem muito ataque. Milan 1, Cagliari 1. Pra quem achou que o Conceição chegou, é porque o Conceição tem 2 jogos, 2 vitórias, ele tem 2 clássicos, ele tem 2 vitórias, ele tem uma disputa de título, ele tem um título, ganhou a única final, nunca perdeu, nunca empatou. Vamos esquecer aquela Supercopa, que não é a grande competição disputada, a Supercopa, né? E vamos voltar para a Liga, né? Cagliari já começou tropeçando. O jogo seguinte, que foi contra o Como, muita dificuldade para poder conseguir ganhar o jogo. O Theo Hernandes entrega gol no jogo contra o Cagliari, ele entrega gol no jogo contra o Como. E tem gente que está dizendo que o Theo Hernandes está forçando uma saída, eu não sei. Mas o Theo Hernandes e o Emerson Royal às vezes ganham muitas funções táticas e eu acho que eles se atrapalham. No jogo contra o Como, que vai ser posterior a este do Cagliari, o Emerson Royal é o jogador com mais desarmes ganhos no jogo. Ele sai com um prêmio de melhor da partida e não é a primeira vez que ele é o número 1 em desarmes ganhos. Inclusive ele quebrou o recorde de desarmes ganhos em uma partida, que foi essa contra o Como. Mas a gente está falando de Cagliari. O Milan, ele tem todas as peças ali bem feitas para jogar num futebol de posse de bola ou de pressão alta, que são duas coisas que eu acho que o Conceição não vai fazer. E ele tem tudo para jogar com 3 zagueiros, uma vez que o Theo Hernandes sobe muito bem e que o Emerson Royal ele aguenta correr o campo inteiro e ele ganha todas as divididas. O Emerson Royal não é muito diferente do Dumfries, da Inter de Milão. E o Dumfries, como um ala, hoje eu vejo ele como o melhor lateral direito do mundo. Ali pode brincar com o Alexander-Arnold, que é absurdamente mais técnico do que o Dumfries, né? Mas o Dumfries é muito mais regulado que o Arnold, né? Claro, o goleiro adversário brilhou muito. O Milan teve uma estatística de gol de 2,75. O time precisa de mais jogadores matadores. Eu acho que o Pulisic como meio atacante pode ajudar mais. E o Reinders, pelo amor de Deus, como meio atacante não existe. O Reinders, todos os jogos como meio atacante, ele tem perdido gols dentro da área. Isso porque não era para se fazer isso. O Reinders estava jogando bem como meio campista. E aí alguém foi lá bagunçar e falou assim: o Reinders está fazendo gol, né? Bora colocar ele mais perto do gol, que aí ele vai fazer mais gol. Foi isso que fizeram. Bem aqui era o Reinders do primeiro turno, o Reinders do Velho Testamento. Quando o time atacava, ele conseguia a área livre aqui na entrada, chutava, era gol. Só que agora que ele é meio atacante, ele às vezes, o Morata vai sair, ele vira até a referência em amplitude. E aí ele recebe a bola às vezes dentro da área e ele sempre perde o gol porque ele não é finalizador. Ele remata de longe. São duas coisas completamente diferentes, nunca confunda. Veneza 0, Inter 1, não tem muito o que se falar, a não ser o Aslani, que está sendo testado como regista no lugar do Çalhanoğlu. Ele foi bem, teve 7 bolas longas de 8
E isso é muito bom porque é uma das características do Çalhanoğlu. É claro que a gente não vai exigir que ele também bata falta, que ele bata escanteio como o Çalhanoğlu, que ele chute de fora da área, porque o Çalhanoğlu era muito completo. Como eu digo aqui, tanto nos vídeos quanto nas lives, o Çalhanoğlu era o melhor volante da temporada até essa lesão aí, que foi na semana passada. É muito difícil um regista ser um jogador que joga pouco. Então o Aslani não tem culpa nenhuma de não jogar tão bem, ou pelo menos próximo do que faz o Çalhanoğlu. O regista, normalmente, você só tem um. Então, eu acho que faltou minutagens para o Inzaghi ter dado para o Aslani antes dele receber essa obrigação agora de ser regista. O gol foi marcado pelo polivalente Darmian, e é claro, como ala ele não marcava, como zagueiro ele marca. É a mesma coisa do Carlos Augusto, já falei sobre essa Inter que marca muito com os zagueiros porque eles pisam na área. Taremi perdeu muito gol, tem sido muito criticado, e ele vai perder muito gol, tanto nesse jogo quanto do Bologna, que também vai ser o seguinte. E, cara, eu acho que assim como o Aslani, é difícil você cobrar muito técnica de um jogador que não joga todos os jogos, porque ele não fica em forma, mas ele fisicamente é muito bom. Então eu acho que a Inter vai ter que trazer um jogador mais técnico do que o Taremi, para poder converter melhor essas oportunidades. E o Esposito, que é da base da Inter, está emprestado para o Empoli, poderia estar nesse elenco, é uma boa opção porque ele tem marcado bastante. Tem marcado mais do que o Taremi. Bologna 2, Roma 2, Saelemaekers marca de novo, 2 jogos seguidos para o ala marcando. Já falei sobre essa Roma, ele joga rápido pelas alas, então favorece muito os meio-atacantes Shaarawy, Pellegrini, Dybala, favorece muito os alas, favorece o Dovbyk no contra-ataque direto. É um time que joga de forma direta. E para quem gosta desse estilo de jogo é bom assistir. A Roma toma a virada e consegue no final do jogo com um pênalti. Agora, como joga bem direto, essa Roma, se um time se fechar, vai possuir uma dificuldade de marcar, que foi o que a Bologna fez, defendeu muito bem, mas no final das contas teve um pênalti ali. Os dois times tiveram pênaltis de escanteio que eu acho que nenhum dos dois marcariam, então fica no 2-2 ou fica no 1-1. Napoli 2, Hellas Verona 0. Não sei se vocês lembram, essa foi a estreia do Napoli no italiano, que ele perdeu de 3-0. Quando o Conte tinha chegado e não tinha recebido as peças dele, e aí ele perdeu de 3-0, ele devolveu agora 3-0. Meu roteiro voltou lá pra cima porque a minha tela virou pro lado e virou de volta e não volta pra onde eu parei. Isso acontece bastante. O Conte confirma que o Kvaratskhelia vai sair, e agora o Conte tem um jogador que não é dele, então ele não joga mais. David Neres vira titular, isso é muito bom para o brasileiro, mas é claro que o Napoli vai tentar substituir o Kvara, até porque ele é um jogador muito bom e vai entrar muito dinheiro na conta do Napoli, né? O Neres dá 3 dribles, 3 passes decisivos, e o jogo, o gol inicia com uma... Na verdade teria um gol, porque ficou como gol contra, do Di Lorenzo com a assistência do Lukaku. Cara, o Lukaku faz uma parede absurda. É como se você realmente, e isso é um elogio, como se você realmente tivesse uma parede ali. Você toca a bola pro Lukaku quando ele está de frente para você, de costas pro gol, você tem a certeza que a bola vai cair no pé dele, ninguém vai ousar roubar a bola dele, que eles empurram, você está atrás do Lukaku, você empurra ele, você é empurrado de volta. Então o Lukaku brinca ali, e aí devolve a bola pro Di Lorenzo e o Di Lorenzo marca, só que é contabilizado como gol contra. Fiorentina também tá difícil a briga para a vaga da Champions para a Fiorentina. Perdeu para o Monza, o Lanterna. É importante lembrar que é difícil jogar contra o Monza, se defende muito bem. Assim como o Napoli e a Roma, a Fiorentina usa muito bem o seu centroavante de referência, que é o Moise Kean. Ele ganha a primeira bola, ele dá amplitude para você ter espaço dentro da área, na entrada da área, ele facilita o jogo para todo mundo. É muito fácil ser um meia, um volante, um ponta quando você joga com o Moise Kean no contra-ataque. O Monza se fecha, abre o placar e aí se fecha mais ainda e se torna quase impossível fazer gol. Até saiu o gol, mas não consegue a vitória. Assim como a Lazio, a Fiorentina precisa de mais jogadores com a capacidade de marcar os gols. Principalmente se não for a bola fácil que o Moise Kean rola, assim como o Lukaku e o Dovbyk fazem também. E tem especulação para ser o Luiz Henrique, e eu acho que é muito bom. O pessoal acha que
A Fiorentina é um fim de carreira para ele. Se ele for para a Fiorentina e ele conseguir se classificar para a Champions League, vai ser algo gigante. E ele tem essa chance, porque a Fiorentina só precisa ultrapassar a Juventus ali para entrar nessa vaga. E a Lazio também, mas eu acredito que a Itália de novo vai ter 5 vagas de Champions, porque essa liga é muito forte. E a chance de levantar título, Copa da Itália e Conference League. Lembrando que a Fiorentina foi para 2 finais de Conference League nas últimas 2 temporadas e hoje é um time melhor. Matematicamente é campeão, né? Só que tem o Chelsea lá também. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas quando o vídeo fica muito grande. Eu sempre falo de 7 times e quando esses 7 times não se enfrentam, eu tenho que falar de 7 jogos. Eu não sei se eu falei dos 7 jogos. Então, se você ficou até aí, deixe seu comentário sobre a nossa rodada da Série A. E valeu, essa moral, torcida. Tchau!